Lembra? Quando o apóstolo Paulo ensina algo, ele conclui. Ele mesmo fala do que ele estava falando. Aí, se você não estiver esperto, vem um outro povo, remove as conclusões do apóstolo Paulo e estabelece as suas próprias. Então não podemos, temos que ler tudo. Não paramos a leitura de Romanos 9 no verso 21, 22, 23 e 24. Não, continuamos. Então diz assim, no verso 18, Paulo diz, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Falou a respeito de Faraó, e essa dureza que estava no coração de Faraó iria ser passada por todo o povo judeu. Os oficiais de Faraó olhavam para Moisés e falavam, Moisés é um grande homem. Aí tem o dedo de Deus. Alguns egípcios estavam temendo Moisés, ainda mais que em cada briga Moisés ganhava de Faraó. Por isso que o coração de Faraó ia se endurecendo. Deus sabia que num combate de milagres e sinais, se Deus ganhasse, Faraó ia ficar irado. Deus poderia ter matado Faraó. É o contexto, lembra? Eu estou só recapitulando essa parte para a gente pegar o verso 18. Deus disse para Moisés, falar para Faraó, eu poderia ter matado você, ter derramado todas as minhas pragas, mas eu te deixei manter por isso. Porque enquanto Deus fazia os sinais na terra do Egito, o grande nome dele estava sendo ecoado primeiramente na terra do Egito e depois todas as nações ficavam sabendo. Lembra quando Josué foi cercar a cidade de Jericó? Eles já sabiam o que Deus tinha feito. Aliás, aquela nuvem de fogo estava aonde Israel ia, aquela nuvem de fogo estava à noite. Então, todas as nações sabiam o que Deus tinha feito, os milagres, os sinais. E isso era para que as nações ficassem intimidadas, para entender que um Deus poderoso foi lá, resgatou o seu povo da terra do Egito, e quem quisesse paz com Israel, Deus faria paz com as nações. Mas a maioria não queria se dobrar a um outro Deus, principalmente a um Deus invisível, ainda que ele mostrasse toda a sua justiça. Então, os oficiais de Moisés olhavam isso e Faraó via, e Faraó ficava irado, porque era soberba do coração dele. Essa mesma dureza estava nos fariseus, saduceus, mestres, escribas, quando eles estavam olhando para Paulo. Veja que eles odiavam Paulo. Lá em Atos, a partir do capítulo 20, você vê que eles falavam, mata essa peste, tira essa peste da terra. Eles rangiam os dentes contra Paulo, porque muitos estavam olhando para Paulo como um grande homem de Deus. E essa era a dureza de coração. Deus endureceu o coração do povo, sim, mas usando a sua própria desobediência. Então a gente leva em conta isso. Se o homem fosse totalmente depravado, não tem necessidade de Deus endurecer o coração de quem já é totalmente depravado. Para que endurecer? O que Deus quer? Quer fazer o homem ultra, mega, totalmente depravado? Não tem necessidade. Então, antes de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó já tinha o coração duro e já era pecador. Deus endureceu para ele não deixar ir o povo. Aí o propósito era diferente. E ele endureceu não colocando a teimosia no coração de Faraó, mas fazendo Moisés e Arão vencerem Faraó diante de todos. E dando a oportunidade para Faraó decidir, deixou na mão de Faraó. Por isso que Deus disse, eu sei que Faraó não vos deixará ir se não for por mão forte. Ou seja, é o contexto de Êxodo que é todo abandonado pela linha calvinista, mas Paulo não abandonou. Então Paulo disse no verso 18, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então Paulo previu que pessoas iriam questionar os desígnios de Deus. Mas quais desígnios? Não é o caso que os calvinistas falam, que Deus tem misericórdia de quem ele quer, de quem ele não quer, ele não tem, e ainda endurece, e odiou Esaú antes da fundação do mundo, ou no ventre, tanto faz, porque Deus não é o soberano. Se Deus haveria de odiar Esaú no ventre, então ele odiou antes da fundação do mundo. Ele amou os eleitos antes da fundação do mundo, então poderia também odiar os réprobos antes da fundação do mundo. E aí chegou aqui nesse ponto, aí alguém disse, não, então, por que Deus se queixa? Quem resiste à sua vontade? Não é esse o questionamento. Primeiro, Esaú não foi odiado antes da fundação do mundo. Esaú, ele foi desprezado por Deus. Por isso que essa palavra que está no hebraico, quando fala que amei Jacó e odiei a Esaú, em outros textos vai aparecer como desprezo. Não é ódio, é desprezo. E por que Deus desprezou? Não foi no ventre. Não é porque uma passagem está colada na outra que Deus odiou o menino no ventre. Óbvio que não. É porque Paulo colocou um texto do outro, as pessoas pensam que, assim, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Aí Paulo logo em seguida acrescenta, amei a Jacó e odiei a Esaú.
Aí pensa que foi dito na mesma hora, no mesmo minuto. Claro que não. Quando Deus disse que 2 meninos lutavam no ventre, e ele disse que o maior seria servo do menor, isso foi dito em Gênesis. E quando Paulo acrescentou a escritura que diz, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú, está lá em Malaquias. Antes de Deus dizer isso, Deus abençoou Edom, Deus deu montes para Edom, Deus não permitiu Israel fazer guerra contra Edom, porque disse, são vossos irmãos. Os edomitas poderiam fazer parte da congregação, e lá em Amós, Deus fala que o remanescente de Israel possuirá o restante de Edom. Ou seja, não tem nada a ver com o que os calvinistas falam.